E pessoal, então, continua nada? Que bonito ficou. Quê? Ah, obrigada. Muito bonito. Então, bom dia. Pode começar? Pode. Não tá passando. Então, bom dia. Retinopatia diabética proliferativa. Lorena, tá cortando o teu áudio, viu? Não sei É? se é só pra mim aqui, mas eu ouvi você falar, aí depois cortou e depois só ouvi retinopatia. Eu vou colocar o meu aqui para ela falar do meu. Tá. Olha aqui, ó. Tá, vou virar aqui pra você ver. Vê se tá melhor agora. Agora eu tô te ouvindo. Gente, Tá estão me ótimo, ouvindo? tá ótimo. Não, que eu tirei o som do meu. É alguém me ouvindo? Tá Eu todo tô... mundo te ouvindo. Tô Tá ouvindo, ótimo. não. Ah, tá. Então tá. Então vamos lá. Vou falar de retinopatia diabética não proliferativa. Então, falar um pouquinho da epidemiologia. No mundo, a gente tem em torno de 11% da população adulta que tem diabetes. E a projeção para 2050 é que tem um aumento de 45% nesse número. Além disso, tem uma previsão de que 250 milhões de pessoas possuem diabetes, mas não foram diagnosticadas. Então, desses 590 milhões de pessoas, em torno de um quinto, 20%, tem a retinopatia diabética. E a projeção também é que esse número aumente junto com a prevalência do diabetes. A América do Sul Central, ela possui 13% dessa população com diabetes, e o resto está mais espalhado no mundo, principalmente na América do Norte e na África. Então, no Brasil, é, a prevalência de diabetes, de retinopatia diabética em pacientes que têm a doença há menos de 10 anos é de 20%. Com mais de 10 anos de doença, ela chega a quase 38%. A, a, 35% dos pacientes com diabetes tipo 2 possuem a doença, enquanto o diabetes tipo 1, 26%. A maior prevalência se encontra lá na região sul e a menor na região norte. E estima-se que em torno de quase 6 milhões de brasileiros vivem com a retinopatia diabética hoje. Os fatores de risco principais que a gente tem para levar o paciente do diabetes para a retinopatia diabética, temos como principal fator o tempo de duração desse diabetes. Ele isoladamente é o principal fator. Um descontrole glicêmico, então uma hemoglobina glicada elevada, e outros que estão associados à hipertensão arterial, uma nefropatia diabética, dislipidemia, gravidez, puberdade. E outros que são mais menos, têm um impacto menor, seria anemia, obesidade, apneia obstrutiva do sono e uma síndrome metabólica. Então, aqui coloquei essa tabelinha que é um fator de risco e qual é o estudo que evidenciou o efeito dele no diabetes. Então, por exemplo, a duração do diabetes. Foram os estudos DCCT e o KPDS e algumas outras meta-análises que conseguiu provar que era o principal fator isolado. O controle glicêmico, principalmente feito pela hemoglobina glicada, também foi feito pelo DCCT e o KPDS e o ACORD. E o KPDS, o ACORD também, eles conseguiram prever que, junto com a hipertensão arterial, também era um fator de risco, assim, moderado, não influenciava tanto, mas influenciava. E a dislipidemia. Só que era um efeito moderado, porque até tem estudos hoje que mostram que o fenofibrato, eu até vou falar dele no final, pode ser um fator protetor quando você usa na retinopatia diabética. E aí tem os outros estudos que não são tão conhecidos pelo nome, mas seria nefropatia diabética, gravidez, puberdade, anemia, como eu disse.
Na fisiopatologia, eu não vou entrar muito a fundo, porque são muitas vias, mas as principais são 4, as vias do polióis, em que é aquela via que a gente lembra da alteração, que leva a glicose a se transformar em sorbitol, tanto é que faz com que ocorra a catarata nesses pacientes com diabetes. Só que nessa via, quando você pega a glicose e transforma ela em sorbitol, você acaba consumindo o NADPH. E esse NADPH, ele é um importante antioxidante no nosso corpo. Então, quando você consome ele, você acaba aumentando esse estresse oxidativo e vai ter esse dano osmótico ao pericito, que é um dos fatores que vai explicar, por exemplo, os edemas, o edema tanto do cristalino que leva a essa catarata. Outra via é a dos produtos finais de glicação avançada e desses receptores, porque quando você tem essa glicação, porque você vai acabar consumindo muitas enzimas nessa glicemia alta. Então, quando você vai ter essa glicação não enzimática, tanto das proteínas quanto dos lipídios, isso vai desencadear uma cascata de inflamação e disfunções endoteliais, vai produzir radicais, espécies de reações de oxigênio, então vai também aumentar esse estresse oxidativo. Temos a via da PKC, que é da proteína quinase C. Então, a hiperglicemia, ela vai aumentar a síntese do diacilglicerol e ela vai aumentar a quantidade dessa proteína. Essa proteína, ela altera o fluxo retiniano vascular. Vai aumentar a permeabilidade dos vasos, vai causar a perda dos pericitos, que eu vou falar um pouco mais dos pericitos, que é a primeira alteração histológica que a gente vai ter. Vai estimular os fatores de crescimento endoteliais e causar leucostase. O que é a leucostase? É quando a gente tem uma adesão dos leucócitos aos vasos. E isso acaba podendo causar uma obstrução dos capilares e com isso levando a uma isquemia e uma produção de VGF, que é o desencadeamento que a gente já sabe. E temos as vias das exosenzimas, que quando você vai transformar a glicose, ela transforma nessa UDP, GI, que eu nem sei o nome disso. E o excesso dessa glicose, quando se transforma nisso, esse produto, ele acaba ativando a perda dos pericitos e a apoptose de células ganglionares, que é outra coisa também que eu vou mostrar que antes de alterações funcionais, e às vezes de alterações funcionais mesmo, a gente pode prever que vai ter uma complicação dessa retinopatia diabética por um afinamento da camada da retina interna no OCT. A cascata que vai levar, então, que eu ia falar dos pericitos. O pericito é uma célula que ela fica ajudando ali, ela dá sustentação e suporte para as células endoteliais. E a perda dos pericitos, dessa integridade deles, é o evento histológico mais precoce e específico da retinopatia diabética. E ela vai levar ao microaneurisma, que é a primeira manifestação clínica, então, que a gente vai conseguir no fundo de olho do paciente. Vai ter uma ruptura dessa barreira hematorretiniana, e com isso vai levar a hipóxia e, novamente, aumenta os fatores de crescimento endotelial. Vai ter ativação dessa RIF1-alfa. Essa RIF1-alfa, ela só é ativada quando tem pouco oxigênio. Então, em vias normais, quando a retina está bem oxigenada, ele não é ativado. E aí, então, ele não vai influenciar. Quando ele é ativado, ele vai ativar o fator de crescimento A, que vai levar a angiogênese, a permeabilidade e a inflamação. Então, só para a gente lembrar que a gente tem duas barreiras hematorretinianas, a interna, que é feita pelas junções ocludentes endoteliais, e a externa, que é feita pelo EPR. Tá. Aqui é a neurodegeneração, que é algo que tem sido falado de uma forma relativamente mais recente. Então, a gente vai ter a lesão que precede o vaso, que é o que eu acabei de falar. Esse afinamento que a gente vai ter tanto das camadas fibras nervosas
quanto da camada de células ganglionares. E ela até pode se manifestar com sintomas que seriam uma menor sensibilidade ao contraste, alterações no ERG e um afinamento da camada de fibras nervosas no OCT. Tá. Aí, o ETDRS, ele criou uma escala, que é a DRSS, para a gente classificar a retinopatia diabética. Então, ela é dividida em 13 estágios, que vai desde aqui do 10, que é a base, que é um paciente que tem o diabetes, mas tem uma retinopatia diabética, até o 90, que já ultrapassou até uma proliferativa avançada. E isso é algo mais antigo, né? Mas aí a base metodológica deles, eles pegavam 7 campos padronizados, então, que eu vou mostrar, que é isso aqui. Então, seriam esses 7 círculos aqui. E como a gente consegue ver, ele fica muito central, perdia muito da avaliação da periferia, ficava toda essa parte aqui de fora. Mais pra frente eu vou mostrar que eu até coloquei uma imagem que o Dr. Gabriel mandou essa semana, que se não fosse para ver periferia, ia perder uma isquemia do paciente, e com isso até ia influenciar no tratamento. Então, ficou limitado porque não vê essas lesões periféricas, e aí acaba que na prática não se usa tanto. Aqui falando um pouquinho dos achados que a gente pode ter da retinopatia diabética, o que significa? Então, por exemplo, as microaneurismas, elas vão estar presentes numa retinopatia diabética não proliferativa leve. Ela pode estar, na verdade, em todas, mas basicamente, só ela vai estar presente numa leve. É a primeira lesão. Aí, hemorragias pontiformes, você pode ter ela tanto a partir da leve até a grave. E aí é importante, na próxima classificação que eu vou mostrar, e os microaneurismos e as hemorragias, elas vão conseguir ajudar nessa classificação. Os exudatos duros, que representam extravasamento de lipídios, ou seja, tem uma barreira hemato-retiniana comprometida. Os exudatos moles, que são aqueles algodonosos, vai indicar um infarto da camada de fibras nervosas. As irmas são vasos colaterais intrarretinianos, eles vão demarcar uma isquemia. E para a gente diferenciar elas de uma neovascularização é importante, muitas vezes, fazer uma angiofluorescenografia, porque a diferença dos dois é que a herma está dentro da retina e o neovaso, ele vai ultrapassar a membrana limitante interna. Dilatação e tortuosidade venosa, que a gente também chama de bleeding ou ensalsichamento venoso, vai estar presentes na grave, é um marcador de isquemia, e a partir das neovascularizações, tanto de disco ou em outro local, já vão definir uma retinopatia proliferativa, hemorragia vítrea idem. Uma das complicações mais graves vai ser o descolamento tracional da retina, e vai, muito provavelmente, indicar cirurgia. E outras também que a gente pode ter uma MER, uma membrana epiteliana, e uma rubeose iritis, que é um alto risco de um glaucoma neovascular e é uma emergência. Só que essas partes finais vai ficar para a próxima aula. Então, a gente vai ter essa classificação do CDRR, que sem uma retinopatia diabética aparente, então às vezes a gente pode ter um paciente que tem o diabetes, e aí não vai ter um fundo de olho sem nenhuma alteração. Na leve, a gente vai encontrar apenas alguns microaneurismas. Na moderada, que é aquela que não é nem a grave nem a leve. Então, você vai ter um pouco mais do que esses microaneurismas, mas não tantas alterações que se encaixem numa grave, que seria a grave, né, que é a pré-proliferativa. A gente tem pelo menos uma dessas alterações, que seriam mais de 20 hemorragias ou microaneurismas nos 4 quadrantes. Uma dilatação venosa, que é o bleeding venoso, em 2 ou mais quadrantes, ou uma irmã em qualquer quadrante já ia classificar. E a gente também tem a muito grave, que seria a presença de 2 ou mais.
depois disso já se torna uma proliferativa. A gente vai ter a presença de uma neovascularização, uma hemorragia vítrea, uma pré-retiniana. E a partir daqui a gente consegue guiar basicamente o nosso tratamento e a conduta. Então, aqui, quando a gente tem uma retinopatia diabética leve, apenas esses microaneurismas, não vão ter hemorragias retinianas, não tem exudados, a acuidade visual está mais preservada, o paciente não costuma ter queixas. A moderada, que não está nem lá nem cá, ela vai ter mais hemorragias, mais microaneurismas, mas menos do que uma grave. Então, aqui tem fotos de verdade, né, de pacientes reais, que tem microaneurismas aqui nessa, mas bem poucos. Tem um pouquinho de exudato que na teoria não teria, mas foi bem difícil achar uma foto que não só tivesse aneurisma. Então, nessa daqui moderada, a gente já consegue ver que tem mais exudados. Se você der um zoom, dá para ver que tem tanto, mais um pouco de hemorragia. É que os exudatos, eles não entram nessa classificação. Então, ter ou não ter não muda o grau ali. Exatamente. Não entra, mas eles colocam como se na leve não fosse ter, né? Mas de Não, fato não é não que, entra. Lorena, é que assim, não precisa ter. Na verdade, é isso. Irrelevante, né? Tá. É nessa moderada que aqui a gente conseguiria ver um pouco mais de hemorragias, de microaneurismas, mas também não é nada grave. Ignora esses quadrantes que aqui tá errado, os nomes. Eu esqueci de apagar. Então, essa regra da retinopatia gráfica é a 4-2-1, então, microhemorragias ou microaneurismas presentes nos 4 quadrantes, e numa contagem ter mais de 20, ou 2 quadrantes que possuem o ensalsichamento venoso, que é esse daqui, ou a presença de IRMA em pelo menos um quadrante. Então, qualquer um desses já vira critério para uma grave. E aí, o risco de progressão para a proliferativa de alto risco é de 15% em 1 ano e de 56% em 5 anos se não houver tratamento. Então, aqui essa imagem é para mostrar um pouco. Aqui a gente consegue ver um bleeding venoso, esse ensalsichamento. Aqui é provavelmente uma IRMA, provável porque para bater o martelo só com a anjo. Aqui seria um exudato. Aqui uma imagem de uma grave, que a gente consegue ver que tem, sim, microhemorragias, microaneurismas em mais de 20, e tem nos 4 quadrantes. Aqui uma possível IRMA também. E provavelmente esse paciente já tem, e também tem hemorragias em estima de vela, uma retinopatia grave. Aqui também mais um exemplo. Aqui, para a gente diferenciar a IRMA da neovascularização. Então, como eu tinha falado, a IRMA, quando a gente fizer uma angiografia, você vai ver ela hiperfluorescente, mas ela não vai ter o extravasamento que a gente vai ter da neovascularização. Na neovascularização, você vai ter um extravasamento intenso na angiografia. Então, isso já vai definir que ela tem uma proliferativa. A IRMA, ela pode, no fundo de olho, ela pode muito dificultar para a gente se é uma neovascularização ou não. Então, por isso que a anjo acaba sendo de grande ajuda nesses casos. E até vou falar que, dependendo do caso, como a anjo ela é um exame invasivo, às vezes o OCTA tem conseguido ser usado, a depender de cada caso, para não ser necessário fazer ela. Então, aqui a gente vê nessa anjo. Cadê, né? Onde tá? Hã? Não. Mas eu já tinha achado, hein? Não sei se era aqui. Mas enfim. E aqui da direita tem esse extravasamento importante, que para exemplificar a neovascularização. Então,
como eu tinha falado, no ETDRS, no DRSS, eles pegavam só esses 7 campos centrais, e isso acabava deixando passar muitas lesões que estavam na periferia. E quanto mais na periferia presente essas lesões, maior o risco de se transformar em uma proliferativa. Então, quando a gente usa o WF, que tem esse campo de 200 graus, a gente está cobrindo 80% da superfície da retina. Ele vai detectar essas lesões que não estavam sendo vistas no ETDRS e vai alterar o estadiamento em 2,4 a 5,6% dos casos. Então, aqui é a que o senhor mandou, né, professor? Que se a gente ficasse só com essa foto do fundo de olho, assim, da região de polo posterior, macular, ia deixar passar essa área importante de isquemia que tinha aqui um pouco, não era nem tão periférico, mas saía desse campo central. Não, não é nada periférico, e esse aqui é um caso que ele passou batido numa triagem com wire, né? Aí depois a gente teve essa imagem do Claros e o ACTA. Para só tomar cuidado, né? Nesses pacientes diabéticos. Eu acho muito difícil ver retinopatia diabética proliferativa. A gente recebe uns pacientes lá na Gabriel, bem cuidado, sabe? 30 anos de diabetes, o paciente usa a melhor insulina, a melhor bomba, o melhor do melhor e tal. E aí toma muito cuidado para não passar batido esses pacientes, porque isso aqui passou batido por um outro colega. Uhum. Tá. Então, o OCT, ele é muito usado para avaliação da retinopatia diabética, e a gente tem alguns biomarcadores que vão ajudar nessa decisão. Aqui é uma tabelinha com as alterações que a gente tem, o que elas significam e no que elas vão implicar, e para frente eu vou colocar as imagens para ilustrar. Então, fluido intrarretiniano, que é a presença de cisto ou os espaços hiporrefletivos no OCT, ela vai estar associado a uma atividade da doença. Então, aqui nessa primeira imagem, a gente vai ver que tem esses cistos, esse fluido intrarretiniano. Aqui também tem. Uhum. Temos o fluido subretiniano, que vai ser o fluido que vai estar entre a retina neurosensorial e o EPR. Ela se associa melhor, ela tem uma melhor resposta ao anti-VEGF e tem também um prognóstico, quando comparado com o fluido intra, o prognóstico é um pouco melhor. Eu vou mostrar as imagens todas depois. Temos o DRIO, que seria uma desorganização das camadas da retina interna, e ela prediz um pior prognóstico funcional. A gente vai ter uma perda de demarcação das camadas das células ganglionares, plexiforme interna e nuclear interna também. O HRF, que são pontos hiperrefletidos intrarretinianos, eles levam a pensar que eles são marcadores inflamatórios, então é uma pior resposta ao tratamento. A interrupção ou integridade da zona elipsoide, ela é muito importante para a cuidar visual do paciente. Então, se a gente tem uma interrupção nessa zona, não vai conseguir recuperar, você já pode saber que o prognóstico para a visão vai ser bem ruim. Temos também a integridade ou não da membrana limitante externa, porque ela acaba sendo preditora da função. A espessura da mácula, isso mais tendo a ver com edema macular, para a gente monitorar a resposta do uso dos anti-VEGFs. Também a gente consegue também ver uma tração vitro-macular no OCT, e vai indicar ou não a necessidade de uma vitrectomia. E uma MER também, que vai contribuir tanto para a distorção e para o edema diabético. Então, aqui é um desenho, né, figurativo dessas alterações. Então, aqui a gente teria um fluido intrarretiniano, aqui um fluido subretiniano, o CST, que é a espessura macular central, esses pontos hiperrefletivos, que predizem inflamação, o DRIO, que é essa desorganização das camadas retinianas internas, a zona elipsoide, aqui tá íntegra, mas
Lembrar que a zona elipsoide e a limitante externa íntegra vão dizer um melhor prognóstico visual, e a presença do DRI e do HRF, pior respostas ao anti-VEGF. Então, aqui para a gente só ilustrar, nessa aqui a única alteração que a gente vai ter é essa presença do fluido intrarretiniano, que vai alterar o CST. Nessa daqui a gente vê tem fluido tanto subretiniano quanto intrarretiniano. Aqui essas imagens mostram tanto a presença de uma retina que não tem essa desorganização das camadas retinianas internas, então você consegue diferenciar fibras nervosas, ganglionares, de uma que tem essa presença do DRIL. Então aqui você não consegue diferenciar qual camada é aonde, está bem desorganizado. Aqui mais uma também, você não consegue diferenciar. Aqui a presença desses pontos hiperrefletivos, que diz que é um pior prognóstico e de inflamação. Então, em todos esses exemplos, tem vários. Nessa daqui, não é um caso de retinopatia diabética, na verdade é uma bactéria, mas eu acho que ficou tão bom para ver essa interrupção da zona elipsóide que eu coloquei só como figurativo. E aqui tem o fluido, e tem quase uma leve tração, mas não tem o fluido intra, e é mais para exemplificar. Deixa eu só aproveitar que você falou isso, como a gente está tranquilo. Tem aquela coisinha que a gente, na residência, para a prova do CBO também, que faltou, mas não é usado hoje como biomarcador, que é a topografia de microneurismo e exudato duro, tá? Então, só reforçando, a gente às vezes não dá tanta atenção. Então, microneurisma nuclear interna, plexiforme externa, e o exudato duro na plexiforme externa. Só isso para associar na questão do OCT, porque às vezes confunde exudato com ponto hiperrefletivo, isso às vezes a gente vê até em laudo. E eu estimulo assim fortemente para vocês, principalmente laudos internos da clínica, para treinar, para aprender, eles tentarem colocar essas informações. Então, eu sei que tem muito laudo chato aí, principalmente que vem lá, laudo de aplicação, não sei o quê, mas tentar pegar alguns desses e buscar esses biomarcadores para vocês aprenderem, porque se não ficar procurando ponto hiperreflectivo, DRIL, vocês não vão treinar o olho, e aí depois vai passar batido. E aí a gente vai conversar mais sobre isso mais para frente, mas só para não esquecer de falar da questão dos microneurismas e dos exudatos. Tá bom. E eu até achei que eu já fosse uma tabelinha disso, mas acho que eu esqueci. Então, o OCTA, como eu tinha falado anteriormente, a vantagem da gente usar é que ele não é invasivo, vai conseguir ver essa microvascularização, e a gente vai fazer as indicações. A gente tem uma isquemia macular, então você consegue ver a zona avascular da FOV está alargada e irregular. Quando você percebe uma densidade vascular reduzida, áreas de isquemia, para detectar neovasos, acompanhar respostas anti-VEGF. A limitação dela é que ela tem artefatos, não vai modificar e independente de ela vai demonstrar tanto o plexo superficial quanto o profundo. Deixa eu só fechar a porta, que os meninos deixaram aberto. A gente vai ter... É um exame muito utilizado. A gente tem que lembrar apenas que ela pode levar a algumas complicações, principalmente pessoas alérgicas, então, cuidado com reação alérgica, raras anafilaxias, risco de náuseas. Então, sempre precisa ter um médico presente quando for fazer. Ela não vai substituir ao CTA, mas ela, quando
ela pode ser usada, ela é muito útil. Ela vai ajudar a fazer um planejamento, às vezes, de um laser focal para microaneurismas. Em suspeitas de isquemia macular, a gente pede também para diferenciar a IRMA da neovascularização e também as respostas aos anti-VEGFs. E acho que é isso. Hoje em dia, a gente está tendo, vou só citar isso daqui, o rastreamento do diabetes tipo 1, ele deve ser feito a partir do diagnóstico, você vai contar 5 anos, a partir de 5 anos, esse paciente vai precisar fazer o rastreamento todos os anos. No diabetes tipo 2, o rastreamento vai começar junto com o diagnóstico, isso porque a gente não sabe quanto tempo de fato ele tem esse diabetes. Se esse paciente diabético não tem uma retinopatia diabética e tem um bom controle, você pode fazer, ou considerar fazer o exame dele a cada 2 anos. Se o paciente já tem a retinopatia diabética, você tem que ver ele pelo menos uma vez ao ano, e de acordo com a gravidade, você vai diminuindo esse intervalo. Gestantes, o ideal é que você faça o exame pré-concepção e a cada trimestre. E até 1 ano pós-parto, continua fazendo trimestral. Hoje em dia, tem o aparecimento de algumas IAs, e elas não vão substituir o médico, mas começou com essa primeira da Luminex Score, que tem uma sensibilidade de 87, uma especificidade de 89, e aí elas foram melhorando, atualizando, aumentando essa acessibilidade e a especificidade. O controle glicêmico é extremamente importante. Baseado nos estudos DCCT e o EDIC, o KPDS, os pilares da prevenção se tornam principalmente através desse controle glicêmico. Então, os pacientes que tiveram esse controle realizado, eles tiveram redução de 76% quando eles, na prevenção primária, quando estava controlado, a redução de evolução para uma retinopatia diabética foi de 76%, e na prevenção secundária, geralmente, os pacientes que tinham diabetes tipo 1, então, que abriam um quadro grave, de 54%. A meta seria de uma hemoglobina glicada menor ou igual a 7%, mas individualizando em cada paciente. Por exemplo, idosos aceitado uma hemoglobina de até 8, e em jovens saudáveis o ideal seria que fosse até 6,5. Temos que ter aquele cuidado, porque uma queda muito rápida da hemoglobina glicada, ela pode levar a uma perda, uma piora precoce da retinopatia diabética. Tanto é que depois do aparecimento do Ozempic, teve essa, entre aspas, essa piora de retinopatia diabética nos pacientes, mas muito provavelmente foi por causa dessa queda rápida da hemoglobina glicada. O DCCT, em 1993, mostrou que a redução de risco de retinopatia diabética em 76% com o controle intensivo. O EDIC, que aconteceu depois do DCCT, o benefício ia persistir por décadas por causa da memória metabólica. Então, mesmo que o paciente piore, se ele conseguia controlar, e o oposto também, o paciente que é controlado hoje era descontrolado antes, tem essa memória metabólica. E o KPDS, ele demonstrou que esse controle também levava a uma redução de 25% das complicações microvasculares. Falando sobre o fenofibrato e o GLP-1, que é o Ozempic, né, semaglutida. O fenofibrato, ele tem sido feito alguns estudos que mostram que o uso dele, independente do paciente ter dislipidemia ou alguma causa lipídica, o Field mostrou que reduz em 40% a necessidade de laser em retinopatias diabéticas, maculopatias. O Accord mostrou que reduz em 40% a chance de progressão para uma retinopatia diabética, e eles compararam o fenofibrato com simvastatina, só com a simvastatina isolada. Tem um efeito anti-inflamatório e antigiogênico, e você vai considerar usar ele em pacientes com uma não proliferativa moderada a grave ou em uma proliferativa. E a semaglutida, que é o que eu tinha falado,
ela... Deixa eu lembrar dela. Teve o mecanismo que teve provável para essa piora da retinopatia diabética, provavelmente foi pela queda rápida da hemoglobina glicada. E o ADA 2026 demonstrou que deveria avaliar o estado cetiniano antes de iniciar essas terapias com rápida redução, porque se já tiver alguma alteração, é melhor você fazer essa redução gradual. Então, a conduta padrão, quando que a gente observar, vai ser a melhor indicação. Então, paciente que não tem a indicação de um tratamento ocular ativo, a gente tem que fazer um controle sistêmico maximizado, tanto da hemoglobina glicada, da hipertensão, da dislipidemia, utilizar o fenofibrato, se for aplicável, documentação, orientação ao paciente e fazer o seguimento, conforme eu falei anteriormente também. Aqui também tem o estudo Panorama, que mostrou o uso do aflibercept em paciente retinopatia diabética não proliferativa grave. Então, eles fizeram um estudo utilizando o aflibercept 2 mg e o placebo em pacientes que tinham a retinopatia diabética não proliferativa moderadamente grave e a grave, sem edema macular diabético. Esse estudo está em fase 3. E o que ele seguiu esse paciente por 2 anos, então ele teve umas respostas, algumas informações com 24 semanas, 50, 100 semanas. O que ele percebeu no desfecho dele? Teve uma melhora da retinopatia diabética sustentada no final dos 2 anos, mas não teve um ganho visual significativo no final no meio do estudo, que é mais ou menos em 50 semanas. Mas o benefício estrutural já é comprovado, mas o funcional não, pelo menos não de imediato. Então, os pacientes que usaram o aflibercept, que melhoraram, naquela primeira classificação do DRSS, que eu falei que era 13 classificações, 58% dos pacientes melhoraram, no mínimo, 2 ou mais passos daquela escala, enquanto dos que estavam usando o placebo, apenas 6% melhoraram. Então, realmente, tem essa melhora na estrutura e no uso desse aflibercept, mesmo na ausência do edema macular. Também tem outro estudo, que foi o protocolo W. Ele, basicamente, parecido com o anterior, ele pegou o aflibercept e comparou com o placebo, que tá fazendo interferência aqui. E ele conseguiu ver que teve uma redução em 3 vezes, a redução da incidência do edema macular diabético. Tá dando microfonia. Eu acho que a Carol, se ela puder desligar o microfone, da Carol Brave Survey. Talvez seja esse. Deixa eu ver. Aí, parou, né? Parou. Parou. Então, o protocolo W fez essa comparação também do aflibercept, e ele conseguiu comprovar que reduziu em 3 vezes a incidência do edema macular diabético com perda visual no final dos 2 anos, reduziu em 2 vezes o desenvolvimento para uma retinopatia diabética proliferativa, também no final dos 2 anos, e não teve uma diferença significativa na acuidade visual média entre os grupos no final dos 2 anos. Então, o anti-VEGF, ele pode prevenir essas complicações estruturais, mas ele não melhora a visão de quem faz esse tratamento. Então, vai ser mais indicado para pacientes que têm um risco mais elevado da perda visual, que tenham acesso limitado ao segmento, olho único, que tem esse edema concomitante. E a indicação mais duvidosa de fazer ou não ele é um paciente muito certinho, regrado, que faz o segmento muito bem, que observa, trata a complicação quando surge. E aqui é só um fluxograma rapidinho. Então, um paciente que tem uma retinopatia diabética não proliferativa grave, sem edema macular, o segmento está garantido, então você vai acompanhar esse paciente, você pode acompanhar com a CT a cada 3, 4 meses, você vai tratar no primeiro sinal de um edema macular, pode considerar já entrar com fenofibrato, mas se o segmento não for garantido, já vale a pena talvez entrar com esse aflibercept,
vai fazer o loading dose e depois vai escolher o Pró-Renato ou vai fazer conforme a necessidade. E que vai favorecer o tratamento são o uso, né, da Aflibercept, olho único, diabetes tipo 1 e um risco social para o acompanhamento. E aí, é basicamente isso. Aqui são alguns casos que, como passou o tempo, eu não vou falar. E é basicamente isso. Eu não falei de edema macular e nem da proliferativa, porque o Felipe vai falar e a aula já estava muito grande. Mas às vezes, dependendo, pode até fazer uma de edema à parte, né, separada, para falar de todos os estudos das medicações. A gente vai fazer, porque não dá para Eu passar, acho. não. Não, é porque ele ia falar junto com a proliferativa, aí, só que eu acho que às vezes vai ficar muito extensa aí, eu acho que às vezes seja melhor dividir. Uhum. Não cabe. Vamos fazer sim. Talvez depois da aula dele, enfim. Então é isso. Foi muito bom, viu, Lorena? Muito bom Obrigada, mesmo. professora. Ficou muito legal esse layout aí. Combinou com você. Adorei também, muito bom. Obrigada. A intenção bom. combinou com você. Que bom. Obrigada. Imagina. Tem um monte de coisa para a gente falar. Então, assim, eu fui anotando aqui, porque senão eu esqueço de falar tudo. Esse paciente é o paciente mais comum. É aquele diabético que não tem neovaso nem edema, e a gente meio fica sem saber o que fazer com ele. E eu acho que você trouxe algumas considerações muito importantes. A principal delas, eu achei que você ia esquecer, mas depois você falou, que é a questão do controle da glicemia. Ainda é a coisa mais importante, e a gente tem sempre a oportunidade de estar conversando com o paciente sobre isso, explicar para ele que ele é agente no tratamento dele. Algumas coisas interessantes, essas questões do GLP-1, que está super na moda, né? Então é só a gente reforçar que a questão é a perda de peso rápida, que está associada a um controle rápido da glicemia, e com isso a gente tem uma piora na estabilidade vascular e da retinopatia como um todo. Então isso acontece bastante. Talvez vocês ainda não tinham tido a oportunidade de ver paciente pós-transplante de rim, e pós-transplante de pâncreas. É impressionante como que a retinopatia diabética cura. Eu via muito isso lá em Osasco, mas, enfim, faz muito tempo que eu não vejo, mas o paciente que faz um transplante de rim e tem retinopatia diabética, a doença parece que some. O olho dele é um novo, né? Então, é interessante a gente falar isso por causa do rastreio do acompanhamento. Você falou do rastreio. Hoje, nós estamos em 22 de maio de 2026. Nós temos 21 plataformas, algoritmos para validados para rastreio de retinopatia diabética no mundo. Então, você trouxe alguns, principalmente focado em FDA, mas não esquecer que o país em que é mais avançado isso no mundo inteiro é Singapura. Todo diabético de Singapura faz fundo de olho com fotografia e tem análise por IA. É um programa do governo e do governo de um país rico, organizado, enfim. Então é bem legal o que acontece lá. A gente tem uma plataforma, depois se vocês puderem jogar no Google, chama Dr. Num. É uma plataforma que está validada aqui no Brasil, não só para o rastreio da retinopatia diabética, mas para o uso dos dados que a gente vai encontrar nessas imagens para procurar uma predição de doença cardiovascular. Então, vocês vão ouvir muito um termo chamado oculomics, que tudo que é alguma coisa omics é aquela coisa do prefixo, e aí o omics é aquilo sendo utilizado para algum rastreio. Então, proteomics, oculomics, vocês vão ouvir bastante isso. Então, o Dr. Num faz isso, está disponível aqui no Brasil. A gente tem o AirDoc também, que tem aí nos Estados Unidos, e é muito bom mesmo.
também eu acho que a gente tem que tentar usar mais, talvez fazer algum projeto, que ele está parado aí e dá para a gente fazer bastante coisa legal. O nosso governo federal, com todos os problemas, e não vou falar de política, comprou em 2026 5 mil wires. Então, eu não sei se vocês estão sabendo disso, mas é um projeto de ter um wire em cada UBS do Brasil até o final desse ano. Mais uma vez, não tem nada a ver, não vou falar de política, mas assim, é muito legal, porque o problema nosso aqui na diabetes é rastreio, e a gente indo na UBS é o melhor dos cenários, né? O paciente não chegar para a gente para fazer o exame na clínica, num lugar de terceiro nível. Esses algoritmos, a tendência é assim, quanto mais informação você tem para dar para uma IA analisar, melhor é a análise. Isso aí acho que já está todo mundo tranquilo de saber. E o volume de informação de uma retinografia é enorme, é absurdo. Só que o volume de informação do OCT e do OCTA, então, é muito maior do que da retinografia. Então, a tendência é que a gente tenha modelos preditivos aí, principalmente usando OCT para detecção precoce, sabe? E às vezes em casos que a gente não vai ver alteração. A IA que vai encontrar essas alterações. Nessa linha de buscar alteração precoce e pegando um gancho no Oculomics, que a gente está falando, tem uma linha que vocês, não sei se já viram, já leram, que é o Proteomics, que é a gente estudar algumas proteínas no humor aquoso ou no humor vítreo e para ver como que elas se comportam ao longo da evolução de qualquer tipo de doença. O Fran Stefanini, ele teve semana passada em Miami, para um encontro de pesquisa, que ele conseguiu trazer um protocolo para a gente que chama PRIDE, talvez a Rafa, a Lorena, o Felipe tenham ouvido, mas é um estudo que a gente vai fazer coleta de aquoso de pacientes diabéticos, e dali um mês a gente vai coletar de novo, e ver se a gente tem mudança, né, nos níveis do aquoso, se tem uma estabilidade. A ideia é que a gente, daqui a alguns anos, faça estudo clínico ou trate o paciente, não baseado só em OCT e acuidade, mas que a gente vá além e a gente trate os níveis moleculares das proteínas que estão circulantes no aquoso desses pacientes. Parece meio sci-fi, mas, assim, faz muito mais sentido do que o que a gente faz hoje em dia. A gente põe num balaio muito paciente diferente, né, em diabetes, principalmente. E aí, só atualizando para vocês, a gente vai ter esse estudo que o Fran é PI, que é o da coleta do aquoso, que é o PRIDE, vai ter o CAPRI, que está daqui a pouco começando a recrutar já paciente aqui na clínica com edema macular, e mais para frente a gente vai ter 2 estudos da Merck também recrutando pacientes com edema macular. Então, vai ter muito estudo agora entre maio e junho em diabetes e DMRI, neovascular aqui na clínica. E aí, por último, você falou uma coisa que eu achei super legal, que foi considerar a retinopatia diabética não como uma microangiopatia. A gente vê em livro, vê o pessoal falando de microangiopatia diabética. Existe, sim, a microangiopatia, mas a diabetes é uma doença neurovascular. Quando a gente pensa nos pacientes que têm amputação, isso aí faz super sentido. E nessa questão de doença neurovascular, a gente tem muito paciente com neuropatia diabética, que às vezes tem um quadro de uma retinopatia não proliferativa moderada, sem edema, e que passa batido, mas o paciente está perdendo a visão. Vocês devem já ter visto isso, paciente que o nervo chega às vezes quente e vai ficando pálido ao longo do acompanhamento, né? E aí não tem como tratar ainda esse paciente, já teve muito estudo com brimonidina tópica, intravítrea. Como eu não sei o que fazer com esses pacientes, eu passo brimonidina tópica, mas é uma dor, um problema que a gente tem que causa cegueira nesses pacientes. E aí, por último, só reforçando, você falou da questão social, eu vou falar uma coisa que não sou eu falando, é a doutora Nilva. O diabético chegou no pronto-socorro, no posto de saúde, lá na triagem da Unifesp, que é onde ela fica. E assim, ele tem uma retinopatia que não é proliferativa, mas é uma retinopatia
que já tem isquemia associada, é um paciente encacado, é um paciente que não se cuida, a consideração de fazer laser na periferia deve ser aventada, porque às vezes é a única vez que você vai ver esse paciente. E já aconteceu bastante, principalmente na época de Osasco, lá, que a gente atendia muito SUS em Osasco na época, de aparecer esses pacientes e depois voltar já com a retina descolada ou com HV. Eu acho que era isso. A sua aula foi muito boa. Nossa, foi tão boa que eu gravei, Lorena. Tá gravada essa aula. Obrigada, professor. Que Muito bom. boa. E ano passado eu estava conseguindo me organizar para fazer isso. Esse ano eu vou conseguir fazer sim agora. Gravar as aulas, e a gente tem no YouTube um lugar que elas ficam salvas. Então eu vou começar a deixar elas salvas. Acho que é legal até para vocês terem, para depois estudar, enfim. O notebook, depois ele faz um resumo do vídeo da aula, fica legal também desse jeito para a gente aprender. Acho que era isso. Não sei se alguém tem alguma uma questão. Ó, o Rafa. O Rafa é o cara que mais vê diabetes no Brasil. Cara, não sei se... Oi, bom dia a todos, tudo bem? Eu não sei se eu sou... Baixa o volume, não vai estar em interfonia. Não sei se eu sou o que vê mais diabetes, mas a gente vê muita diabetes aqui, faz um programa de rastreio, né? A gente tem uma equipe itinerante que registra e a gente faz o laudo. Então, a gente tem essa base de nome aí, eu acho que deve ter milhares de pacientes que realmente agora a gente já fez basicamente o trabalho difícil, que foi avaliar cada retinografia, classificar, a gente faz uma classificação e a gente faz uma estimativa de qual olho vai reverter para a injeção baseado no edema macular só da retinografia. Depois os pacientes vêm para o OCT, os pacientes que foram convocados vêm para o OCT, eles fazem uma avaliação clínica completa, então é bem interessante a gente tentar também, porque através de uma retinografia só, de uma foto da retinografia, tentar predizer a classificação da diabetes da clínica. Então, acho que seria muito interessante isso, documentar a capacidade nossa de acertar a classificação da diabetes só baseada nessa retinografia, isso é uma coisa que a gente não vê, e a gente tem todos os dados para fazer isso, traçar isso. Cada paciente que vem para avaliação também faz o OCT. Então, a correlação com o edema que foi encontrado na retinografia com o OCT do paciente, às vezes demora, mas geralmente em torno de 2 meses a gente consegue chamar esse paciente da data da retinografia para o OCT. Então, tem muita coisa aí para a gente, se vocês tiverem interesse, da gente trabalhar e realmente treinar o IA isso, nesse sentido, ou então trabalhar em grupos que já estão fazendo isso. E é isso, acho que a aula tá bem completa aí, foi bem bacana. Teve um estudo que até baseado no protocolo W, que o pessoal do WILSI fez, eles estavam tratando paciente com proliferativa e severa, ou muito severa, né? Duas classificações de severa, que é o que chamam de pré-proliferativo. Com aflibercept, e eles fizeram um estudo dos pacientes que se perderam, porque é muito comum você fazer esse acompanhamento, e o paciente, também lá, eles têm casos que o paciente melhora e depois some, e depois, quando o paciente volta a piorar, ele volta. Então, eles pegaram pacientes que se perderam por 1 ano de tratamento com aflibercept para tratamento de proliferativa e de pré-proliferativa, e fizeram comparação entre os pacientes que tinham essa condição tratando com anti-VEGF ou outro grupo tratou com laser. E aí você vê que realmente o paciente que fez laser, ele estava melhor, ele teve menores índices de hemorragia vítrea, de glaucoma não vascular, não lembro muito bem sobre os fechos de edema macular, eu acho que isso foi equivalente, mas o paciente estava mais estável, o paciente que fez laser. Então, o contexto nosso aqui tem sempre que lembrar, eu acho que é interessante fazer o aflibercept nessa fase mais precoce aí, para controlar o aflibercept, ou qualquer anti-VEGF, para controlar o estadiamento da doença, mas tem que lembrar que não é só uma questão de, vamos ter, não é só uma questão de custo. Se eu tiver a possibilidade, eu faço, meu paciente pode fazer o controle da fase mais avançada com anti-VEGF. Tem a questão também de o paciente, se em algum momento se perder,
ao longo do tempo o laser mostra benefício em algumas situações. Então, a gente acaba indicando o laser por esse fator também de perda do paciente com risco social, de difícil aderência ao tratamento, às vezes ele tem que se deslocar muito para vir no hospital, então a gente indica o laser, vou te dizer que numa fase proliferativa sempre, obviamente, como é o clássico, mas em alguns casos que o paciente mostra mais risco, a fase pré-proliferativa ele está muito descontrolado, a gente indica um pouco mais precocemente o laser, sabe? Por esse cuidado da perda de segmento do paciente. Então é só isso. Acho que tá aberto às situações novas, mas também encarar o laser como um tratamento muito sustentado, muito seguro para o paciente, né? O anti-VEGF ele tem um tempo de ação e depois, no momento que você para, a doença volta, tá? Oi, gente. Eu vi um podcast recente daquela Nina Berrocal, que é provavelmente uma das pessoas que mais tem experiência em cirurgia de descolamento de retinopatia, por retinopatia diabética. E ela fala exatamente o que você falou, Rafa. E ela é de Porto Rico, né? Ela fala que o que ela vê que muda a história natural do paciente ao longo do tempo é panfoto e também vitrectomia precoce para tirar o vítreo doente, né, desses pacientes. E ela fala que muitas vezes eles abordam antes o pior olho, né, ou tipo, são mais panfoto no pior olho, e ela tem acompanhamento de muitos anos desses pacientes, e o pior olho passa a ser o melhor olho justamente por essa abordagem mais precoce e por você não saber exatamente se o paciente vai conseguir acompanhar, como é o caso aqui na Gabriel, que os pacientes são muito bem orientados e tudo mais. Uma dúvida, mas aí ele faria em qual momento essa abordagem, nesse pior olho? Carol. Ela disse que a doença de retinopatia proliferativa, né, que é a indicação do laser. E é óbvio que você vai fazer uma anjo e tudo mais, só que você não faria laser se retinopatia diabética proliferativa. Entendi. Acho que isso faz muito sentido e então acho que não pode acontecer no SUS, consultório também, mas a consultório o paciente volta, mas no SUS é o paciente a gente ficar com dúvida, será que será que não é? Ali eu acho que é uma IRMA, acho que é um neovaso, e não fazer o laser. Eu acho que isso aí, o Rafa sabe, né, na jornada do paciente no SUS, se você quiser, não, vou pedir uma anjo, vou não sei o que, cara, perdeu aí a janela de tratamento. Então, isso aí a Nilva bate muito. Você achou, parece, não sei o que, o paciente é meio encacado, faz logo laser. Nem que for mais periférico, assim, mas faz. Você pode mudar a história do paciente, né? E só colocando assim, acho que o Felipe vai falar na próxima aula, cara, mesmo que você ache que você vai operar o paciente, então tem retinopatia diabética já proliferativa, já tem neovaso, já tem tração, faz o laser, porque muda mesmo a doença. É uma outra cirurgia, quando você opera um diabético com tração e HV que tem o laser prévio, versus aquele paciente que não tem laser. Então, é uma retinopatia diabética menos agressiva, né, pra gente. Gente, eu acho que era Isso, mas excelente aula, parabéns. Foi muito bom. Tá salvo. Obrigada. Depois eu vou subir. Compartilha com a gente.